Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Aí, café de hoje está lá em Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 2 e o 5. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Mas antes quero te agradecer, você que tem compartilhado, dado um joinha para nós, um gostei, você que se inscreveu no canal, você que faz comentário, pedido de oração, muito nos ajuda, o YouTube entende que é relevante, enviando para mais e mais pessoas. Você que ainda não se inscreveu, corre lá, gente, nas letrinhas azuis, é só você clicar, é um link que vai te direcionar para o YouTube e lá você vai clicar em inscrever-se, que é automático, não paga nada e não precisa preencher nada. Aleluia! Você sabe que essa caneca aqui é uma caneca comemorativa dos 48 anos da nossa IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Está aqui nossos líderes, né? Pastor Plínio de Paula e a sua esposa estão aqui na caneca, fundadores desta obra. Está aqui também o nosso logo, tá? Lá da nossa IBRE. E está aqui também, ó, o fogo, né? Aqui que está escrito, o fogo arderá continuamente no altar. Então não se apagará, o fogo vai continuar ardendo no altar. Como que eu consigo essa caneca, pastor, comemorativa? Por R$ 27,90. É só você entrar no zap 21 988 90 8948. 21 988 90 8948. Pronto, de 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Também você pode entrar lá no Instagram, @Estúdio Rapcolor, @Estúdio Rapcolor, estúdio sem o E, né? No caso, é o S mudo, Estúdio Rap com HAPPY. Então, Estúdio Rapcolor, pronto. Você já faz o seu pedido lá no Instagram. Aleluia! Vamos lá, Ezequiel 28, no capítulo de número 28, versículo 2 e o versículo de número 5. Diz assim, ó: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, quanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aí o versículo 5 diz assim também, pela exaltação da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Gente, isso daqui é muito lindo. Tem uma linha teológica, tá? Duas linhas teológicas aqui. Claro que o autor está falando aqui do rei Tiro, né? E pelo menos aqui do versículo 1 ao 10 está se referindo a ele. Porque lá no versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer dizer, parece que uma nova apresentação, aí do versículo 11 até o 12, dá a entender, alguns teólogos defendem que se refere a Satanás, né? Nós vamos dar uma olhadinha nisso daí. Mas, no versículo 12 ao 14, precisamente, que diz aqui, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden. No caso aqui, o rei Tiro não esteve no Éden, né? Jardim de Deus. Aqui parece que é uma alusão aos céus, né? Porque de toda a pedra preciosa, porque Adão e Eva que tiveram no Jardim do Éden. O Jardim do Éden já não existia mais na terra. Como que esse homem poderia estar lá? Não é verdade? Aí diz, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí fala aqui das pedras, né?
só para adiantar, esmeralda, o ouro também termina assim. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pilares. No dia que foste criado, foram preparados. Então até a música, tambores e pilares, está se referindo aqui ao louvor, né? Foram preparados. Aí diz o 14, tu eras o querubim. No caso, né? O rei Tiro não era de querubim. Ungido para cobrir, quer dizer, para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. Quer dizer, também esse homem Ciro não estava no Monte Santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andava. Isso daqui dá a entender o que é pedras afogueadas. É a glória de Deus, né? O brilho das pedras se manifesta a Shekinah de Deus, né? Então, aqui parece que tem uma dupla profecia, né? Aqui uma revelação da queda de Satanás, mas o importante desse texto que nós vamos aprender aqui é que, vamos lá, começando com o rei Ciro. Ciro e Sidom, que aqui também vai falar no final, né? A profecia sobre Sidom, e até cidades que Jesus passou por elas depois, né? Lugares que Jesus passou depois, cara à frente, mas nós estamos lá no Antigo Testamento, só para você entender, antes da queda de Israel, antes da Babilônia invadir, tá? Então, há uma profecia de Ezequiel, assim como os livros proféticos advertem, o livro de Isaías, né? O livro de Jeremias, tá? Então, são livros muito importantes de se estudar. Esses profetas apresentam aqui sobre a queda da nação de Israel, né? E esse rei, esse líder lá, ele era muito esperto, muito bom em negócio. Tiro era uma cidade à beira-mar e ela se tornou um portuário, um porto muito importante de negociações. E ele era muito afoito, muito esperto, muito dado aos negócios. Cresceu muito de tal maneira que esse porto ficou tão importante. Havia uma guarda poderosa ali para proteger os que vinham negociar, para evitar assaltos. Vários navios que ele tinha para entrega de mercadoria. Muitas trocas eram feitas ali naquele lugar. E muita exploração também. Quando ele cresceu, se exaltou, começou a explorar aos outros. Tipo assim, o cara veio de viagem, uma distância muito longe mesmo. Aí chega ali, ele dava o preço que ele quisesse, não compensava o cara voltar com aquele navio, com mercadorias, tipo, né? Uma pedra preciosa, tipo alguma situação assim, roupas, tecidos, e com isso ele ia multiplicando e se tornando poderoso e tendo tudo para oferecer para todos ali, que vinham ali até ele negociar e se rendiam. E ele com mentira, né? Foi crescendo em cima disso, e Deus está olhando com violência, muitas das vezes, né? Sangue de inocente era ali derramado. Então Deus está olhando, chega um ponto que ele cresceu tanto que ele começou a se achar como Deus. Então, sobre os mares, porque a mitologia, né, ela grega, egípcia, babilônica, ela mostra que os deuses eram como que estivessem no mar. Então, quem dominava, falava de um dragão que se levantou no mar e que aquele semideus venceu. Então, eles colocavam como... acreditava que homens se tornaram Deus, que vieram lá de cima, né? E eram semideuses. Então, olhavam para reis e adoravam esses reis. E ele se exaltou de tal maneira, olha só, um homem conhecedor dos princípios bíblicos, conhecedor de Deus, deixou o coração se envaidecer, né? E de tal maneira o orgulho e a vaidade tomar conta, a soberba chegou ao seu coração. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, né? Então Deus agora, ele manda o profeta decretar, ou seja, profetizar a queda de Tiro e o seu julgamento, a sua condenação, porque Deus agora está dizendo, perante os reis te colocarei, quer dizer, eu vou te humilhar de tal maneira que os reis vão servir de exemplo para outros reis, para não fazer como você está fazendo, né? Quer dizer, castigo de Deus, disciplina de Deus. E
Aí vem o versículo 11, que começa a falar sobre uma figura, né, que não parece ser o rei da Tiro, mas nós não estamos aqui para ficar discutindo teologia. Nosso intuito aqui é aprender com o texto, e o que eu aprendo com esse texto é que cuidado com orgulho, cuidado com a vaidade de achar que você conquistou as coisas pela força do seu braço, pela capacidade da sua inteligência, da sua esperteza, de ser bom negociante. Ah, eu fiz, eu conquistei. Esse é o perigo, essa é a queda. O que nos traz um exemplo muito bonito para nós, são duas figuras aqui que vêm à memória que nós podemos destacar. Uma delas é José. José, por exemplo, ele, a sua humildade, como Deus fez ele crescer na casa de Potifar, mas ele não se rendeu a desonrar o seu senhor lá na terra e nem o senhor no céu. Depois que ele foi levado para a masmorra, para o calabouço, e lá ele foi depois interpretar o sonho de Faraó, ele compareceu perante ele, Faraó diz para ele, eu sei que os deuses estão contigo, né? E que há de te dar interpretação. Ele diz, não, se o Senhor quiser, não sou eu, se Deus quiser, ele me dará. Então a sua humildade em dizer que é Deus aqui que é conhecedor de todas as coisas. Se Deus quisesse revelar, revelaria. Como quem disse, se ele não quiser, também não revela, não sou eu, é Deus. A mesma coisa um outro jovem, Daniel, que na época da Babilônia, que invadiu Israel, ele também, da mesma maneira, tinha muita sabedoria, se destacava entre todos, de maneira que ele se tornou líder de todos os sábios e entendidos. Mas, quando ele foi interpretar o sonho do rei, a mesma coisa ele disse. Ele disse para ele, eu sei que você tem o Espírito dos deuses. Ele disse que você vai trazer a interpretação. Ele falou, não sou eu, é Deus. Se ele quiser, eu orarei a ele, pedirei a ele. Se ele quiser, ele dará. Amém? Então a glória nós temos que dar a Deus. Não pense que você, porque cresceu, e você chegou lá em cima. Não, eu cheguei porque eu me esforcei. Eu cheguei porque eu perdi noite de sono. Eu cheguei porque eu estudei demais. Eu cheguei porque eu sou, eu sou mais eu. Irmãos, irmãs, cuidado, porque a soberba precede a queda. Cuidado com orgulho. É isso que esse texto mostra para nós. Tanto o rei Tiro, quanto o próprio Satanás, se esse texto se refere a ele, está dizendo, porque a Bíblia diz que ele caiu, foi expulso do céu e levou uma terça parte das estrelas, quer dizer, uma terça parte dos anjos. Como? Aqui diz o texto, igual o rei Tiro, é uma figura que, parecida com Satanás, dizendo que com a mentira, com o engodo, quer dizer, enganando outros, uma parte dos anjos, um terço dos anjos foram enganados, porque começaram a dizer, ele talvez começasse a colocar assim, Deus, ele é soberbo, Deus se acha melhor do que tu, acha que ninguém pode ser melhor do que ele, olha só, aí começa, Deus é injusto, olha as coisas que ele está fazendo, e começou a apresentar algumas coisas desse tipo, e conseguiu engodar uma parte dos anjos. Mas ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Então, veja só, ele foi criado perfeito. Só que o apóstolo Paulo fala sobre isso, o mistério da iniquidade. Ele cita isso na sua carta, mistério da iniquidade. Então, é mistério. Como que ele deixou o orgulho entrar no seu coração? Nós não sabemos. Um querubim perfeito, nós não sabemos de que maneira foi. Mas aconteceu. A soberba e querer colocar o seu trono acima de Deus, querer destronar Deus e ele ser adorado. É o que ele faz até hoje, ele quer ser adorado. E a Bíblia fala sobre o anticristo, quer dizer, o que é anticristo? Aquele que é contra Cristo, que vai se colocar como Messias, como Salvador. Chegará sorrateiramente, com pele de
cordeiro, mas na verdade é lobo. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus advertiu dos falsos profetas, falsos mestres. E Apocalipse, Daniel, e fala para nós, ensina para nós sobre o anticristo, que virá desta maneira, né? Trazendo solução extraordinária com aquele jeitinho, mas cheio de sinais e prodígios. O anticristo reinará desta maneira. Mas o que ele quer? A adoração. Porque ele tem o espírito de Satanás. Ele é o filho do diabo. Ele quer adoração. E Deus não divide a sua glória. Tá bom? Por isso que quando ele viu Ciro se exaltar, o derrubou, o envergonhou, trouxe juízo sobre ele. A mesma maneira, Satanás, quando ele se envaideceu e se orgulhou, Deus então expulsou ele do céu. Aí onde lá em Jó capítulo 1 está escrito: de onde tu vens? De passear a terra e rodear por ela. Ele está nas regiões celestes. O apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas também. Ele vive na região celeste. Pedro adverte sobre isso também. Está como um leão ao derredor, querendo, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que se você vê o céu se abrir e vier um anjo lá do céu e trouxer outro evangelho que não é esse, que nós anunciamos para vocês, nós os apóstolos, que ele está se referindo a Jesus e os apóstolos, não dê crédito, porque o diabo pode se tornar até anjo de luz para enganar os próprios escolhidos de Deus. Então, é advertindo que a audácia de Satanás, a astúcia dele, né, tentou no céu, quanto mais na terra, aos homens. Por isso que o mundo vai de mal a pior, e vai sendo engodado, enganado, e as pessoas não percebem que é ele que faz essas coisas. Então recebe aí, meu querido, em nome de Jesus. Não deixe o orgulho chegar ao seu coração. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, diz a palavra, e ele endireitará suas veredas. E quando você crescer, não esqueça que quem te colocou lá em cima foi ele. Porque se você esquecer disso, ele vai fazer você cair novamente. Então não perca a sua essência de servo, tá? Deus não é contra você prosperar, contra você ficar rico, contra você galgar altos degraus, mas nunca esquecer que quem te colocou lá em cima foi ele. Ele é dono de tudo. Por isso que a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a glória dele, ele não divide a sua glória. A honra ele pode dar ao homem, mas a glória é de Deus. Amém? A Bíblia diz: da honra quem honra é devido, mas a glória é de Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. Você lembra? Nós já ministramos um café com Deus aqui, Herodes. Quando deu um discurso, todo mundo fala: ele fala como Deus. Ele foi receber aquilo e ele foi comido por vermes aos olhos de todos. Deus não divide a sua glória. A queda de Satanás se deu por isso. E a queda do rei Ciro se deu por isso. E de Sidom também, que era uma cidade próxima, que estava influenciada pela mesma situação, pelo mesmo orgulho, a mesma soberba. E quantos se levantam e se exaltam, serão abatidos. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele abate. Então nunca se ensoberbeça. Nunca ache que você é alguma coisa, além do que você é. Como ele estava se achando Deus, sendo homem. Ciro. E Satanás, como querubim, se achou por causa das pedras afogueadas. Aquele é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Ele estava diante da glória de Deus. Por isso ele caiu. Porque ninguém está acima do nosso Senhor. Amém? Nosso Deus Todo-Poderoso. Recebe aí, eu quero orar por você. Não é à toa que ele nos amou. Tá? E olha a diferença. Enquanto o diabo quer subir, Jesus desceu às regiões inferiores. Jesus foi batizado lá nas águas barrentas do Rio Jordão, que está abaixo do nível do mar. Pode procurar na geografia que você vai ver. É lá. Ele se humilhou. Por quê? O caminho da exaltação é a descida, é a humilhação, é se humilhar perante as mãos potentes do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai te exaltar. Mas quando você estiver lá em cima, não esqueça que é a mão dele que te colocou lá. Em tudo, não esqueça disso. Deus que te colocou lá. A sua aposentadoria, os seus bens, as suas conquistas, tá? A sua família,
a sua saúde, o que for que você está hoje usufruindo, tá? A sua pensão, seu recurso financeiro, seu dinheiro no banco, os seus bens, seus imóveis. Oh, meu Deus, não esqueça que tudo Ele te deu, Ele que te fez conquistar, é Ele que é o Senhor de todas as coisas. Amém? Glorifica Ele no santo nome de Jesus. O Filho de Jesus Cristo se humilhou para ser exaltado. E a Bíblia diz que Ele passou pela morte de cruz, recebendo coroa de espinhos, chicotadas e crucificação, para que Deus, o Pai, o exaltasse sobremaneira e colocasse Ele sobre todo o nome. O nome de Jesus está acima de todos, porque Ele passou pelo caminho da humilhação. Esse é o caminho para se crescer, para se avançar em tudo, em nome de Jesus. Pai, quero orar por essa vida, que ela está recebendo a Tua palavra, abre o entendimento no poder do nome de Jesus. Coloco nas Tuas mãos, meu Pai, a vida do Iago Tonásio Cunha. Deus, dá saúde ao teu filho, faz um milagre na vida dele. Também a Rosaura Marques, ó Deus, coloco nas tuas mãos, ela pede oração também pela Socorro, a causa na justiça da tua amiga, Senhor, em nome de Jesus. Colocando nas tuas mãos a Alcina Lúcia e família, que está em passeio, guarda a tua filha, abençoa ela, abençoa a sua família. Maria das Dores, Rosa também, Deus, que perdeu seu cunhado, Senhor. Deus, consola aquela família, teu Espírito Santo esteja confortando os seus corações. A Eliana Guerra e família, o José Sanuto e família, a Fátima Coelho, Vital e família, o Paulo César e família também dos grupos aí, sempre curtindo os nossos vídeos, a Parreira e Patinga também, família, a Lucelena, funcionária pública, e da equipe de garçons, aí abençoa tua filha também, família, a Lindalva Silva e família, o Sidney Cerqueira e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente, eu te aguardo até o próximo, aí senta o dedo, hein, me ajuda aí.